Você já ouviu falar em Susanna Wesley? Susanna Wesley foi a mãe de John Wesley e Charles Wesley. Susanna Wesley teve 19 filhos. E o que mais nos chama a atenção nesta mulher tão fantástica, que começou um grande trabalho em sua casa, é que apesar dela ter 19 filhos, ela conseguia tirar 2 horas do seu tempo para o Senhor, para oração. Ela dizia que se nós começamos o dia com Deus e terminamos o dia com Ele, a vida corre com muito mais facilidade. Ela foi uma mulher tão inspiradora que foi a mãe desses 2 homens. John Wesley foi um grande homem que fundador do metodismo, da igreja metodista. Charles Wesley escreveu mais ou menos 9.000 hinos que são cantados até hoje. A inspiração desse homem era tão profunda que só o Espírito Santo de Deus podia inspirar Charles Wesley. Muito bem. Susanna Wesley tinha o hábito de tirar 1 hora de adoração por dia. E a outra 1 hora, na parte da tarde, ela colocava os seus filhos debaixo do seu avental e orava por cada um de uma vez. Ela orava e intercedia por cada um de seus filhos. Ela também tinha o hábito de fazer culto doméstico todos os dias em sua casa, de tal forma que até os vizinhos queriam participar dos cultos que havia na casa de Susanna Wesley. Susanna Wesley também era a principal educadora dos seus filhos, tanto dos meninos como das meninas. Naquela altura as meninas não aprendiam a ler, mas Susanna achava aquilo um absurdo e ensinou todas as suas filhas a ler antes mesmo de aprender a costurar. Susanna Wesley, quando seus filhos completavam 5 anos de idade, ela começava a alfabetizá-los. Ela, através da Bíblia, ela colocava a criança junto a ela e começava a ensinar as letras a partir do livro de Gênesis, no 1º capítulo e 1º versículo. Susanna Wesley, aos 9 anos de idade, ela pediu a Deus que o Senhor usasse ela como uma chama viva na Inglaterra, que incendiasse aquele lugar. John Wesley pediu a sua mãe que relatasse por escrito a forma com que ela criou os seus filhos, qual o método que ela utilizou para criar os seus filhos de uma forma tão maravilhosa, e nenhum deles se perdeu. E ela disse, relutante, que aquele método era somente para mulheres que queriam ver o sobrenatural nos seus filhos e que queria largar as coisas deste mundo de uma vez. Muito bem, Susanna Wesley, apesar disso tudo, apesar de sofrer tanto, de ter problemas de dificuldade, apesar de sua casa ter incendiado uma vez, ela teve que dividir algum dos seus filhos na casa de algumas pessoas. Eram muitos filhos e não tinham onde acomodar todos ao pé de si. E ela se sentiu desesperada quando percebeu que os seus filhos, eles estavam se entretendo demais com as brincadeiras e estudando tão pouco. Ela tirava 6 horas por dia para ensinar os seus filhos a leitura da palavra, ao estudo de todas as coisas. Ela era professora dos seus filhos. Ela tinha uma escola em casa para ensinar todos os seus filhos. Apesar de... Vou ler aqui um pouco de algumas anotações feitas a respeito de Susanna Wesley. Diz assim: as provações que Susanna suportou poderiam tê-la esmagado. Somente 9 dos 19 filhos sobreviveram até a vida adulta. Samuel, seu primogênito, não falou até os 5 anos. Durante aqueles anos, ela o chamava filho das minhas extremas provações e orava por ele dia e noite. Outro filho asfixiou-se enquanto dormia, enquanto pequeno
O corpo foi trazido a ela sem qualquer palavra que a preparasse para o que havia acontecido. Seus gêmeos morreram, assim como a primeira filha Susana. 5 dos seus bebês morreram. Uma filha ficou deformada para sempre devido ao descuido de uma empregada. Alguns de seus filhos tiveram varíola. Muitos de nós teríamos desistido somente pela morte de um filho. Susana perdeu 10 filhos e dizia que todas aquelas provações não eram maior do que a misericórdia do Senhor sobre a vida dela. Em sua escola doméstica, 6 horas por dia, durante 20 anos, ela ensinou seus filhos a maneira tão abrangente que eles tornaram notavelmente cultos. Não houve sequer um deles no qual ela não tivesse impingido uma paixão pelo aprendizado e pela retidão. Era uma mulher fabulosa. Ela queria mesmo que seus filhos entendessem o poder da palavra de Deus. O bem-estar espiritual dos filhos interessava muito. E Susana, ela separava 1 hora por semana para estar particularmente com cada um dos filhos, a fim de conversar sobre assuntos espirituais. Ela era filha de um pastor puritano e conhecia a perseguição religiosa. Sendo filha de um pastor puritano e conhecendo a perseguição religiosa, Susana queria que sua vida fosse útil para Deus. Quando criança, ela orava para que Deus a usasse para acender uma luz espiritual na Inglaterra, que se espalhasse por todo o mundo. Deus respondeu a essa oração, mas não de forma que ela imaginava. Deus a chamou para servir como mãe. Susana Wesley dizia que nós temos que dominar a natureza da criança ainda pequena, porque depois se torna muito mais difícil. Então ela escreveu o seguinte: eu insisto em que a vontade da criança deve ser dominada cedo. A obstinação é a raiz de todos os pecados e misérias. Todo aquele que incentiva a obstinação numa criança garante seu naufrágio no futuro. Todo aquele que educa e disciplina garante sua futura alegria e piedade. Quando consideramos que a religião está realizando a vontade de Deus e não a nossa, o único grande impedimento para a nossa felicidade temporal e eterna é a obstinação. Assim, nenhuma indulgência pode ser trivial e nenhuma negação deixa de ter recompensa. Susana Wesley dizia que nós temos que ser rigorosos com nossos filhos, ensiná-los da melhor forma o caminho e não deixar que os filhos dominem os pais. Então, fica aí o recado. Ensina o seu filho no caminho em que ele deve andar. Ande com ele. Peça ao Senhor que instrua você a falar com seus filhos, a tratar eles com propriedade, como indivíduos, como pessoas de Deus. Peça que o Senhor derrame o seu Espírito sobre você. Clame o Senhor que seus filhos sejam batizados com o Espírito Santo e tenha sabedoria e tenham a mesma graça que Jesus teve. E você pode pedir isso, porque Jesus também foi filho de Maria e andou nessa terra. E ele também foi homem. Peça ao Senhor que te ajude e que você saiba instruir o seu filho. Não deixe que seu filho te domine. Não faça todos os gostos do seu filho. Você pode estar estragando. Você com certeza vai estar estragando o seu filho se você estiver fazendo todos os desejos dele. Susana Wesley não permitia que seus filhos ganhassem uma guerra. Ela nunca aceitava que eles ganhassem qualquer coisa através do choro. Eles tinham que impedir com educação e com serenidade para receber. Ela elogiava, ela corrigia e ela instruía os seus filhos. Seja como Susana Wesley. Eu quero ser como Susana Wesley. Fica aí mais esse vídeo. Se inscreve, envie para os seus amigos e dê um like aí para nós se você interessar. Tá bem? Um grande abraço. Tchau.